O silêncio das borboletas. Alex sempre odiou aniversários. Não por superstição, mas porque em Santa Luzia do Rio Verde, toda comemoração era uma faca cravada na memória. A cidade, com suas ruas de terra batida e casas de madeira pintada de cores desbotadas, guardava segredos como um baú enferrujado. E o maior deles era o sumiço de sua irmã, Clara, 20 anos antes. Ele havia voltado para casa depois de uma década fora, arrastado pela notícia de que a antiga serraria da família seria reaberta como uma cooperativa de artesanato. Precisava do emprego. Precisava, acima de tudo, de um motivo para não afundar de vez. O que não esperava era que a mulher que o contratou, com seus olhos verdes cortantes e uma cicatriz fina no queixo, como um risco de lápis sobre porcelana, fosse a pessoa que ele procurara em cada rosto estranho desde os 12 anos. Mas não era possível. Clara tinha morrido. Todo mundo dizia isso. Até o xerife Cordeiro, que na época do sumiço havia cuspido no chão e murmurado algo sobre coisas que o rio leva. Alex aprenderá a não perguntar. Você é o novo gerente de produção? A mulher perguntou, estendendo a mão. Eu sou Isadora Viana, dona do lugar. Alex, ele respondeu, apertando seus dedos gelados. Alex Rios. Ela sorriu, mas foi um gesto rápido, como se o rosto não estivesse acostumado. Bem-vindo. Espero que goste de desafios. O primeiro mês foi um turbilhão de caixas de madeira, tecidos estampados e mulheres da cidade que vinham coser e bordar enquanto contavam fofocas. Alex aprendia os nomes, as histórias, os filhos de cada uma. Isadora, porém, mantinha distância. Chegava cedo, saía tarde, e às vezes ele a via parada na varanda dos fundos, olhando para o rio onde Clara havia desaparecido. Você conheceu minha família? Alex perguntou certa tarde, enquanto organizavam um estoque de linho. Isadora não olhou para ele. Não. Por quê? Só curiosidade. Meu pai trabalhava aqui antes. Na serraria. Ela finalmente virou o rosto. Havia algo nos seus olhos, um lampejo de reconhecimento ou medo. Ah, então você sabe como era antes. Sei. Silêncio. O barulho das máquinas de costura enchia o vão entre eles. Sua irmã sumiu, não foi? Isadora disse de repente, como se as palavras tivessem escapado sem permissão. A Clara. Alex sentiu o chão tremer. Ninguém em Santa Luzia falava disso. Era como mencionar um fantasma à mesa. Como você sabe? As pessoas falam. Ela encolheu os ombros, mas seus dedos branquearam ao redor de uma tesoura. Uma cidade pequena é assim. Ele deveria ter desconfiado ali. Deveria ter notado como ela evitou seu olhar, como a voz tremeu quase imperceptivelmente. Mas Alex estava acostumado a ver Clara em cada sombra, em cada risada feminina que ecoava parecida com a dela. A mente traía. Sempre traía. O aniversário da cooperativa caiu em um sábado chuvoso. Isadora organizara uma pequena festa no galpão com bolo de fubá e suco de maracujá. Enquanto as mulheres dançavam uma valsa desengonçada ao som de um rádio velho, Alex notou que sua chefe havia desaparecido. Encontrou-a nos fundos, encostada na cerca de arame, olhando para a água escura do rio. Você não gosta de festas? Ele perguntou, aproximando-se. Isadora não se virou. Não gosto de mentiras. Que mentiras? Ela riu, um som seco. As que a gente conta para si mesmo. As que os outros contam por você. Alex sentiu um calafrio. Havia algo na maneira como ela falava, como se cada palavra fosse um passo em direção a um precipício. O que você quer dizer? Isadora finalmente o encarou. E então, como se uma represa tivesse se rompido, ela falou. Eu não sou Isadora. O mundo parou. Eu sou Clara. O nome ecoou como um tiro. Alex recuou, sacudindo a cabeça. Não, não é possível. Eu sei que é difícil. Sua voz quebrou. Mas é verdade. Clara morreu. Todo mundo disse que você se afogou. Que o rio. O rio não me levou. Ela segurou seu pulso, e Alex sentiu a marca da cicatriz no queixo dela, áspera contra seus dedos. Eu fugi. Por quê? Clara, porque não havia como não acreditar, não agora, não com aqueles olhos que ele conhecia melhor que os seus próprios, fechou os olhos. Porque o xerife Cordeiro não era só um homem da lei. E nosso pai sabia. Alex sentiu o estômago revirar. Lembrou-se das visitas noturnas do xerife, dos sussurros entre os adultos, do modo como Clara ficava pálida sempre que ele aparecia. Ele te machucou? Quase. Ela abanou a cabeça. Mas eu não ia esperar para descobrir. Na noite em que sume, ele veio me buscar. Papai estava bêbado, não podia ajudar. Eu corri. Caí no rio, mas consegui sair mais abaixo. Uma família de pescadores me levou para longe. Mudei de nome, de vida. Até que soube que ele tinha morrido. Que era seguro voltar. Por que agora?
Porque eu precisava ver você. Clara sorriu, mas era um sorriso triste. Precisava saber que você tinha sobrevivido. Alex não chorou. Não ali. Mas sentiu algo dentro dele, uma coisa dura e antiga, começar a se soltar. Isadora Viana? Era o nome da mulher que me ajudou a fugir. Peguei emprestado. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco. Depois de um tempo, Clara, não, Isadora, não, Clara falou novamente. Tem uma coisa que você precisa saber. O quê? O xerife não trabalhou sozinho. Ela hesitou. Nosso pai sabia. Ele deixou. Alex sentiu o mundo desabar. Todas as noites em que havia culpado o rio, o destino, a si mesmo por não ter protegido a irmã. Todas as vezes em que seu pai o abraçava, cheirando a cachaça e remorso. Por que você não me contou antes? Porque algumas verdades são como facas. Clara tocou seu rosto. Você precisa decidir se quer segurar pelo cabo ou pela lâmina. Naquela noite, depois que todos foram embora, Alex queimou os papéis antigos da serraria no quintal. As chamas devoraram os registros, as dívidas, os nomes dos homens que haviam passado por ali. Clara observava ao seu lado, o rosto iluminado pelo fogo. O que você vai fazer? Ela perguntou. Alex olhou para o rio. Pela primeira vez em anos, não sentiu medo. Vou reconstruir isso aqui. Ele apontou para a cooperativa. Mas dessa vez sem mentiras. Clara sorriu. Dessa vez era um sorriso verdadeiro. Então vamos trabalhar. E enquanto as cinzas subiam para o céu, como borboletas noturnas, Alex soube que pela primeira vez estava voltando para casa. O rio carregava o cheiro de terra molhada e madeira queimada quando Alex acordou no dia seguinte, ainda com a folhagem dos papéis grudada nas unhas. Não era um peso dessa vez. Era como se as cinzas tivessem levado consigo algo que o impedia de respirar fundo. Clara já estava na porta da cooperativa, martelando uma placa de madeira que ela mesma havia lixado até ficar lisa como osso. Não havia letras ainda, só o vazio esperando uma promessa. Você sonhou com algo ontem? Ela perguntou, sem tirar os olhos do trabalho. Alex se aproximou, passando os dedos pela superfície da placa. Sentiu os sulcos onde as letras seriam cravadas, como cicatrizes que ainda não doíam. Sonhei que o rio falava, respondeu, mas não conseguia entender o que ele dizia. Clara riu, um som que saía mais do peito do que da garganta, como se ela também estivesse aprendendo a soltar coisas que guardava há muito tempo. Rio não fala. Rio mostra. Ela apontou para a margem, onde a água havia arrastado um tronco retorcido durante a noite. Olha ali. Isso não é madeira. É uma pergunta. Alex seguiu o dedo dela. O tronco de fato tinha uma forma estranha, como se alguém tivesse tentado esculpir nele o contorno de um corpo encolhido, ou talvez de um animal que nunca existira. As rachaduras na casca pareciam olhos, uma boca entreaberta. O que ele está perguntando? Alex murmurou. Clara largou o martelo e pegou sua faca de entalhe, a mesma que usava para dar forma às colheres de pau que vendia na feira. Ela se ajoelhou na terra úmida e começou a riscar o chão ao lado do tronco, traçando linhas que não formavam nada de imediato. Alex observou, sentindo aquele mesmo formigamento de quando criança, quando o pai lhe mostrava como reconhecer o vento pelas folhas antes mesmo de senti-lo na pele. Ele está perguntando por que você acha que reconstruir é começar do zero, Clara disse finalmente. Quando na verdade é só tirar o que sobrou. Alex olhou para a cooperativa. As paredes ainda estavam de pé, mas as janelas quebradas pareciam dentes faltando numa boca velha. O telhado em alguns pontos afundava como se carregasse algo invisível. Então não é construir, ele concluiu. É desenterrar. Clara assentiu, passando a lâmina da faca pela palma da mão, não para cortar, mas para sentir o frio do metal. E você vai encontrar coisas que não sabia que estavam enterradas. Eles trabalharam o dia inteiro sem falar muito. Alex arrancou as tábuas podres do assoalho, e embaixo encontrou moedas oxidadas, pregos retorcidos como dedos, e um pedaço de pano com bordados que pareciam letras de um alfabeto esquecido. Clara, enquanto isso, desmontava as prateleiras vazias e descobriu, atrás de uma delas, um ninho de vespeiro abandonado, as células hexagonais perfeitas como um mapa de algo que nunca seria visitado. Quando o sol começou a descer, pintando o rio de um laranja sujo, Alex segurou o pedaço de pano contra a luz. As letras não faziam sentido, mas a costura era tão fina que parecia feita por mãos que não tremiam. Isso era da minha mãe, ele disse, sem perceber que havia falado em voz alta. Clara se aproximou, enxugando as mãos na calça. Não perguntou como ele sabia. Só observou o tecido, e depois o rosto dele, como se estivesse medindo a distância entre o que se via e o que se escondia. Ela costurava à noite e Alex continuou.
e as palavras saíram como se tivessem sido empurradas por algo dentro dele. Meu pai dizia que era para não ouvir os homens brigando na serraria. Mas eu acho que era para não ouvir ele. Clara não tocou no assunto do pai. Em vez disso, pegou a faca e cortou um fio solto do pano, como se estivesse libertando algo. Às vezes a gente enterra as coisas porque acha que são nossas, ela disse. Mas elas pertenceram a alguém antes. Alex dobrou o pano e guardou no bolso. Não como uma relíquia, mas como uma pergunta que ainda não tinha resposta. Naquela noite, enquanto o vento batia nas tábuas soltas da cooperativa, eles acenderam uma fogueira com os restos de madeira que não serviam para mais nada. Clara jogou no fogo um punhado de sementes que havia colhido não se sabe onde. Para quê? Alex perguntou. Para ver o que nasce, ela respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. As chamas estalaram e por um instante, Alex jurou ter visto nas brasas o contorno de uma mão se fechando, como se o fogo também tivesse memórias para guardar, ou para devolver. Na manhã seguinte, o cheiro de terra úmida e cinzas frias ainda pairava sobre a cooperativa. Alex acordou com a sensação de que algo havia mudado, não no mundo, mas dentro dele. Como se o fogo da noite anterior tivesse queimado não só a madeira, mas também uma camada invisível de dúvidas que ele carregava sem saber. Clara já estava de pé, agachada junto a um círculo de terra recém-revirada. Não era um canteiro comum, as sementes que ela jogará nas chamas haviam sido plantadas ali, em um padrão que lembrava mais um mapa do que uma horta. Alex se ajoelhou ao lado dela, observando os sulcos traçados com precisão quase cirúrgica. Você acredita que as coisas podem crescer de trás para frente? Ela perguntou, sem tirar os olhos do chão. Como assim? Clara pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos, como se testasse o peso de uma ideia. As sementes queimadas. Elas não morrem, só esquecem que já foram árvores. A gente enterra elas de novo, e elas têm que decidir, lembrar ou inventar um jeito novo de ser. Alex sentiu um calafrio que não vinha do vento. Havia algo naquela lógica que ecoava a sensação que ele tivera ao segurar o pano no dia anterior, a de que algumas coisas não eram suas para guardar, mas também não eram suas para descartar. E se elas escolherem errado? Ele perguntou. Clara sorriu, daquele jeito que fazia parecer que ela já conhecia a resposta antes mesmo da pergunta existir. Não tem errado. Só tem o que a terra aguenta. Ela se levantou e foi até o galpão abandonado, voltando com uma lata enferrujada cheia de água. Não era água qualquer, tinha um tom leitoso, como se misturada com cinzas ou algum pó fino. Sem explicar, Clara regou o círculo de sementes, e o líquido parece ter sido absorvido instantaneamente, como se a terra estivesse com sede há anos. O que é isso? Alex tocou o solo, agora levemente brilhante sob o sol nascente. Água de memória, ela disse, como se fosse óbvio. Peguei das paredes do galpão. Todo lugar velho suor coisas que a gente não vê. Alex olhou para as próprias mãos. Havia manchas de terra entre os dedos, mas também algo mais, uma espécie de poeira prateada que não saía com esfregar. Ele não perguntou o que era. Às vezes Clara respondia melhor quando as perguntas ficavam no ar, como sementes esperando o momento certo para brotar. Naquela tarde, enquanto consertavam uma das janelas quebradas da cooperativa, Alex notou que as tábuas de madeira tinham veias mais escuras do que o normal, como se algo tivesse sido escrito nelas há muito tempo e a tinta tivesse secado dentro da própria madeira. Ele passou os dedos sobre os sulcos e por um instante jurou sentir uma vibração, como se a parede estivesse respirando. Você acha que as coisas inanimadas podem guardar rancor? Ele perguntou de repente. Clara parou de martelar, considerou a pergunta com uma seriedade que não combinava com seu jeito despojado. Rancor não. Mas elas guardam eco. Como quando você grita num poço e a voz volta diferente. Às vezes o eco é de uma coisa que nem foi você que falou. Ela voltou ao trabalho, mas Alex continuou ali, com a palma da mão pressionada contra a madeira. Era como se, debaixo da tinta descascada e das camadas de tempo, houvesse uma porta. Não uma porta de verdade, algo mais parecido com a sensação que se tem quando se está prestes a lembrar de um sonho importante, mas a memória escorrega como água entre os dedos. Foi então que ele viu. Não com os olhos, exatamente. Foi mais como se a madeira soubesse que ele estava olhando, e decidiu mostrar algo em troca. Uma imagem se formou atrás das pálpebras de Alex. Um homem de costas, curvado sobre uma mesa cheia de papéis. Não era um homem qualquer. Era ele, mas não era. O mesmo queixo, as mesmas mãos, mas os gestos eram de alguém que ainda não tinha aprendido a carregar o peso que Alex carregava agora. O homem escrevia algo com uma caneta que pingava tinta preta demais, como se as palavras estivessem saindo do próprio corpo.
E então, como se percebesse que estava sendo observado, o homem virou a cabeça. Alex recuou tão bruscamente que quase caiu. Clara segurou seu braço, mas ele não conseguia tirar os olhos da parede, agora apenas madeira novamente. O que você viu? Ela perguntou baixinho. Ele respondeu. Mas não eu. Clara sentiu, como se isso fizesse todo sentido. Às vezes a gente é o eco de outra pessoa. Ou várias. Essa cooperativa. Ela fez um gesto vago para os arredores. Ela foi feita com madeiras de outros lugares. Cada tábua já foi parte de outra coisa antes. Talvez de uma casa, um navio, uma forca. Você acha que isso some só porque a gente prega tudo junto? Alex engoliu em seco. A sensação de que algo estava se desdobrando dentro dele, não como uma revelação, mas como uma lembrança que não era sua, era quase insuportável. E se eu não quiser saber? Ele perguntou mais para si mesmo do que para ela. Clara pegou o martelo e bateu com força em um prego que não precisava ser batido. Então é melhor você parar de tocar nas coisas, ela disse. Porque aqui, tudo quer ser lembrado. Até o pó. Alex sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras sendo depositadas uma a uma em suas costas. Não era uma ameaça, nem um aviso. Era algo pior, uma verdade que já estava ali antes mesmo dele chegar, esperando que ele a reconhecesse. O ar na cooperativa parecia mais denso, carregado com o cheiro de madeira velha e algo mais, algo que não tinha nome, mas que arrepiava a nuca como um sopro gelado vindo de trás da orelha. Ele olhou para as próprias mãos, agora sujas de serragem e manchas escuras que não eram tinta. Havia algo de errado com elas. Não a forma, não as linhas da palma, mas a memória. Quando fechou os dedos, sentiu que já haviam segurado coisas que não pertenciam à sua vida. Um machado, uma corda, um pedaço de tecido rasgado. Você está fazendo isso de propósito, acusou, mas a voz saiu fraca, como se as palavras tivessem sido mastigadas antes de sair. Clara riu, um som seco que não tinha alegria, apenas o rangido de uma porta que se abre depois de décadas trancada. Não, Alex. Você é que veio parar aqui. E não foi por acaso. Essa cooperativa não é um lugar, é um chamado. As pessoas chegam quando algo nelas já está pronto para ser desenterrado. Ela se aproximou e colocou a palma da mão sobre o peito dele, bem onde o coração deveria estar. Alex sentiu o ritmo do próprio sangue se alterar, como se algo dentro dele estivesse tentando se soltar. Escuta, sussurrou Clara. Não é o seu coração batendo. É o deles. Ele recuou, tropeçando em um monte de tábuas empilhadas. As madeiras rangiam sob seus pés, não como madeira, mas como vozes abafadas, um coro de suspiros que subiam pelas solas dos sapatos. De repente lembrou-se de um sonho que nunca tivera. Um navio afundando, as vigas estalando como ossos e alguém, ele, segurando uma criança pelos braços enquanto a água engolia tudo. Pare pediu, mas não sabia se era para Clara ou para a memória que não era sua. Ela não parou. Pegou um pedaço de madeira lascada da mesa e passou os dedos pelas fendas como se estivesse lendo braille. Essa aqui era parte de um berço. Quebrou quando a mãe deixou cair. A criança sobreviveu, mas a mãe não. Ela se enforcou com o lençol do próprio filho 3 anos depois. Clara virou o pedaço de madeira, mostrando uma mancha escura em forma de lágrima. Isso aqui é sangue? Não. É saudade. Saudade tem cor, tem peso. Fica impregnada. Alex sentiu o gosto de ferro na boca. Não era sangue. Era o sabor daquilo que Clara estava descrevendo. Uma coisa que não podia ser provada, mas que agora estava ali, dissolvida na sua saliva. Por que eu? Perguntou, e dessa vez a pergunta foi um grito interno, um socorro jogado num poço sem fundo. Clara largou a madeira e pegou algo debaixo da mesa, um espelho pequeno, tão antigo que o mercúrio estava se descolando nas bordas, criando manchas que pareciam rostos se formando e desmanchando. Ela segurou o espelho na frente do rosto de Alex. Olha, ordenou. Ele obedeceu mesmo sabendo que não deveria. No reflexo não estava sozinho. Havia outros rostos sobrepostos ao seu, como máscaras de papel molhado coladas na pele. Um homem de barba ruiva, uma mulher com os olhos costurados, uma criança com os dedos queimados. Todos olhavam para fora através dos seus olhos, e quando Alex piscou, eles piscaram também, descompassados, como se estivessem aprendendo a usar seu corpo. Eles não são fantasmas, disse Clara, baixinho. São você. Ou melhor, são as partes de você que foram emprestadas, roubadas, esquecidas. Essa cooperativa não constrói móveis, Alex. Ela remenda pessoas. De repente as paredes começaram a tremer. Não era um terremoto, era a madeira respirando. As tábuas incharam e murcharam, como se algo dentro delas estivesse tentando sair.
Alex ouviu um estalo seco vindo de cima, e quando olhou para o teto, viu as vigas se contorcerem, revelando fendas que não existiam antes. Dentro dessas fendas havia coisas, mãos pálidas se agarrando às bordas, olhos brilhando na escuridão como moedas jogadas em um poço. Eles querem voltar, Clara falou sem medo, como se estivesse anunciando chuva. E você é a porta. Alex sentiu as pernas fraquejarem. Não por medo, mas porque algo dentro dele respondeu. Uma parte sua, ou deles, reconheceu aquele chamado. Era como se seu corpo fosse uma casa antiga, e de repente todas as janelas tivessem sido abertas de uma vez, deixando entrar um vento que não vinha de lugar nenhum. Eu não deixei, disse, mais para si mesmo do que para ela. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não é sobre deixar, Alex. É sobre saber. Você já está cheio deles. A questão é, o que você vai fazer com isso? E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela pegou o martelo novamente e começou a cantarolar uma música que não tinha melodia, apenas palavras que soavam como nomes sendo chamados de volta. Um a um, os rostos no espelho foram se soltando, como cascas secas caindo de uma árvore. Alex sentiu a primeira lágrima escorrer pelo rosto. Não era sua. O último nome no espelho. As lágrimas que não eram suas caíram em seus dedos, e Alex entendeu, eram eles. Os que haviam ficado presos nas paredes de sua casa nos espelhos empoeirados, nas rachaduras do teto que ele sempre ignorara. Clara não era uma bruxa nem uma salvadora, era apenas a primeira que ouvirá o eco deles com tanta clareza quanto ele. Quando o último rosto se descolou do espelho, um homem de bigode fino, que Alex reconheceu como o antigo dono da casa, morto em 1923, a música de Clara parou. O martelo caiu no chão com um clunk surdo, e o ar ficou denso, como se a casa tivesse prendido a respiração por décadas e finalmente exalasse. Eles não eram fantasmas, murmurou Clara, passando os dedos pela superfície agora lisa do espelho. Eram memórias com fome. Você os alimentou sem saber, cada vez que ignorou um rangido, cada vez que evitou um cômodo, cada vez que disse deve ser o vento. Ele se agarrava à sua solidão como um musgo em pedra. Alex tocou o próprio peito. Sentia-se leve, não como quem perde um peso, mas como quem descobre que carrega um enxame de abelhas dormentes e, de repente, elas voam para longe. Uma das lágrimas, desta vez sua, caiu no chão. Onde tocou, uma pequena flor brotou, pétalas negras, centro branco. Como um olho. O que eu faço agora? Perguntou voz trêmula. Clara pegou a flor e a colocou atrás de sua orelha. Sorriu de verdade, desta vez. Agora você mora aqui. De verdade. Ela apontou para a parede onde antes havia rostos. Agora só tinta descascada. Eles não precisavam de exorcismo. Precisavam de um testemunho. Você os viu. Isso basta. Alex olhou para as próprias mãos. Entre os dedos, finos fios de luz se enrolavam como fumaça, dissolvendo-se no ar. Eram os últimos vestígios deles, não partindo, mas se espalhando. Como sementes. Naquela noite, ele sonhou com uma casa cheia de vozes, mas nenhuma delas pedia ajuda. Estavam todas rindo, dançando em rodopios que faziam as paredes tremerem de alegria. Quando acordou, encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, tomando chá com xícaras que não existiam na véspera. Eles deixaram um presente, disse ela, empurrando um envelope amarelado para ele. Dentro, uma chave de ferro enferrujada nas bordas e um bilhete, para a próxima vez que a casa chamar. Não demore tanto. Alex guardou a chave no bolso. Do lado de fora, o vento, agora com lugar de origem, balançava as árvores do quintal. E pela primeira vez em anos, a casa não rangeu. Ela respirou.